nós está atrasado, hein? Pronto. Então vamos iniciar a nossa reunião de hoje com o estudo da mediunidade. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a mediunidade sadia e a mediunidade enferma. São expressões assim um pouco estranhas, né? Porque quem adoece não é a mediunidade, é a pessoa que tem mediunidade. Mas a gente, de um ponto de vista assim mais literário, né, pode falar em mediunidade enferma e mediunidade sadia, querendo referir-nos à pessoa que a possui. E sobre a qualificação da mediunidade, existe muita coisa que a gente não tem condições assim, não tem capacidade de entender bem. Tem muita coisa desse jeito. Certas expressões sobre mediunidade, onde é que se localiza a mediunidade, tem um órgão especial no corpo, no espírito, como é que é esse negócio? Então, essas questões são todas meio difíceis para a gente ter uma noção boa. Os espíritos falam que a mediunidade não se localiza num órgão, numa parte especial. Ela está no organismo inteiro. Agora, de outro lado, eles dizem que a mediunidade é uma coisa para o espírito. É o espírito que é médium ou não. O corpo é um instrumento do espírito. O corpo não é o agente, não é o órgão da mediunidade. O elemento, o instrumento da mediunidade é o espírito, não o corpo. Agora, os espíritos se referem à mediunidade com especificações morais tão enérgicas que eles chegam a dizer aquela frase lá do Emmanuel, que não há médium bom sem homem bom. Então, neste caso, a gente ficaria com a interpretação de que a mediunidade é a percepção do homem. Quanto mais adiantado for o homem, melhor é a sua percepção e então a sua mediunidade. Neste caso, a percepção é que é a mediunidade. E a percepção do quê? A percepção da realidade da vida. Então, um espírito mais adiantado, ele tem uma percepção muito mais avançada. Ora, a percepção, ele está captando o quê? Ele está captando a realidade das coisas. Então, ele está captando informações de fora. Logo, é mediunidade. Ele não sabia, ele concentra, pesquisa e fica sabendo. Então, ele captou a realidade. Isto é a mediunidade. Então, quanto mais avançado for o homem, maior a captação dele. Então, quanto mais adiantado o homem, mais médium ele é. Então, desenvolver a mediunidade é desenvolver a sensibilidade, é desenvolver a estrutura existencial do ser. Agora, nós podemos usar expressões assim como mediunidade presente e mediunidade futura. Qual é a mediunidade? Qual é a sua mediunidade presente? A mediunidade sua de hoje? Bom, a mediunidade sua de hoje será dada pela qualificação da sua capacidade de ser, de captar, de se manifestar. Essa é a sua mediunidade de hoje. Ora,
os espíritos são agentes informadores que estão na outra dimensão. Os homens são agentes necessitados de informações daquelas que estão na outra dimensão. Então, os espíritos, para passar informações da outra dimensão para essa daqui, eles precisariam de uma instrumentação que fosse capaz de intermediar. Por exemplo, aqui agora eu estou usando um microfone e um alto-falante e uma instrumentação eletrônica capaz de realizar isso. A minha voz é captada aqui e transmitida nos alto-falantes ali. E então, eu falo aqui com relativa força de emissão sonora e vocês aí escutam de um modo bem tranquilo, porque o som está amplificado pela instrumentação. Quer dizer que se não for essa instrumentação que servisse de médium, eu não estaria podendo fazer a transmissão do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Ela seria muito mais difícil, muito prejudicada. Então, a mediunidade que essa instrumentação faz comigo aqui e com vocês aí, é uma mediunidade de permitir que vocês captem a mensagem do modo melhor. E se eu estivesse mais longe, sem instrumentação, vocês não captariam de jeito nenhum. Então, o médium é esse instrumento, é uma pessoa que serve de instrumentação para captar lá e transmitir aqui. Então, isto aí caracteriza a mediunidade presente das pessoas. As pessoas atualmente só se beneficiam com esse tipo de mediunidade. Mediunidade chamada presente, e não mediunidade futura. A mediunidade presente é aquela em que o homem que vai captar, que vai ser beneficiado, ele precisa de um médium para o médium conseguir passar para ele, traduzir para ele, captar lá e transmitir para cá. Agora, o próprio sujeito médium, ele precisa da mediunidade dele para facilitar para ele a captação dos espíritos para ele trazer para cá. Então, neste caso, os benfeitores espirituais costumam dizer que os médiums que só usam a mediunidade desse jeito, eles estão correndo um risco de não ficarem muito tempo assessorados por essa mediunidade. Porque no momento que eles desencarnam, eles não têm mais agora a maneira de usar aquela instrumentação intermediária para eles poderem receber notificações, informações. Então, porque aí agora os espíritos não vão mais transmitir para ele, porque ele agora é espírito, ele está do lado de lá. E ele próprio não tem valores. Então, os espíritos dizem que o que o médium tem que fazer é desenvolver os próprios valores para que ele não precise mais da mediunidade para servi-lo, a fim de trazer informações para ele. No momento que ele próprio for capaz de ir buscar as informações, ele melhorou de status, ele melhorou de condições. E então, esta qualificação que o homem precisa formar, no sentido dele próprio ser capaz de ter as informações, sem precisar de ninguém servindo de intermediário,
isto aí, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai dispensando os intermediários. Então, esta é a mediunidade futura. Na mediunidade futura, não precisa mais de haver intermediário para as pessoas. Então, cada pessoa tinha que desenvolver esta habilitação sua de captar a informação, a verdade, captar a luz, sem precisar de intermediário. E chegaria ao ponto de, com o crescimento, ele poderia adquirir uma competência cada vez maior de captar. Então, com o adiantamento do espírito, ele vai atingindo competências cada vez maiores de captar informações. A gente vê aí nos livros do André Luiz, às vezes uma pergunta é feita para o instrutor precisa de uma informação que ele não tem, e não dá tempo de ir buscar nem nada. Aí lá no livro conta que o instrutor fala assim, um momentinho, e dá uma concentrada assim, e fala, fulano de tal está em tal lugar, assim. Quer dizer, ele foi captar a informação que ele precisava. Ele não precisou de perguntar para ninguém. Você viu fulano? Vi, está lá. Não precisou de intermediário, ele foi atrás da informação. Isso a gente vê em vários livros do André Luiz, esse tipo de acontecimento, em que os espíritos adiantados são capazes de pegar a informação diretamente por conta própria, sem precisar de ninguém traduzir para eles, ou intermediar para eles. Então, com o tempo, nós todos iremos caminhando para esta aquisição. Então, os espíritos sugerem que a gente já saiba disso desde já. Porque ao invés de você ficar especializando a sua facilidade de usar um médium para obter informações para você, você vai se especializando você mesmo para ir em busca das informações que você precisa, que é a habilitação para viver melhor em todos os aspectos. E então, neste caso, a mediunidade é justamente a sensibilidade do sujeito. Porque um indivíduo, para ser médium, ele tem uma sensibilidade através da qual ele alcança o espírito ali. Mas mais do que isso, ele não alcança. Agora, quando ele aumentar a sua sensibilidade, ele não precisa alcançar o espírito ali. Ele alcança mais para frente, alcança a verdade. Aquela informação que o espírito vai trazer para ele, ele vai atrás dela sozinho. Então, a mediunidade dele, nesse caso, dispensa o espírito. Neste caso, mediunidade é sensibilidade. É interessantíssimo isso, né? É o conceito de mediunidade que o Emmanuel usa em vários livros. Inclusive, essa informação aí de que não há médium bom sem homem bom, é nesse sentido. Não há, se o indivíduo tiver pouca sensibilidade, ele tem pouca mediunidade. Até para captar espírito. Principalmente para captar outras coisas, informações sem espírito. Porque um sensitivo, médium, um sensitivo, que capta bem um espírito e vai se aprimorando, ele vai conseguindo captar muitas coisas sem o espírito. Ele vai conseguindo captar muitas coisas sem o espírito. E neste caso, ele capta bem o espírito também. Por exemplo, o Chico Xavier era capaz de captar muita coisa por ele mesmo. Agora, quando chegava um espírito para ele captar, o espírito era muito fácil para ele. Então, ele tinha a mediunidade. Mediunidade, então, não é a habilidade de captar espírito. É a habilidade de captar
a verdade. E se ele não puder alcançar, a captação dele não puder ir atrás da verdade, a verdade para ele. Neste caso, os próprios médios precisam de estar sabendo disso, porque o negócio deles não é ficar sendo médio aí, usando os espíritos. O negócio deles é se aprimorarem cada vez mais para eles serem competentes por si mesmos. E, inclusive, eles vão sendo cada vez mais competentes com os espíritos. Não é isso? Vocês estão entendendo assim? Esses conceitos estão aqui nesse livrinho, chamado Mediunidade Consciente, do Dr. Odilon. E não é nada fácil esse livrinho aqui. Eu tive dado uma olhadinha nele. Não é nada fácil. E esse livrinho aqui, ó. Aqui. Eu vou lendo uns pedacinhos aqui, vocês vão ver que o que eu vou ler aqui, eu já expliquei. Vocês vão entender. Olha aqui. A mediunidade em si não se circunscreve nem se localiza. Falei isso. Qualquer faculdade mediúnica é apenas uma janela de percepção. O médium capta com todo o seu ser. Ele não capta por um órgão. Ele capta pelo... Mas quem que é o médium? É o corpo ou é o espírito? É o corpo ou é a alma? O médium é a alma. A gente é a alma, né? O espírito encarnado chama alma. Então, a alma é que é o médium. E ela capta por todo o seu ser. E se ela tem uma capacidade de captar um outro ser igual a ela, então um espírito, é porque ela tem essa sensibilidade para captar o espírito. Quem não tem essa sensibilidade não capta nem espírito. Agora, esta alma precisa ir crescendo para captar além de espíritos, ou captar as informações que não são trazidas pelos espíritos. Porque eu, por exemplo, para saber se tem um outro espírito aqui presente, se tiver um espírito amigo aqui, fala, ó, o espírito tal chegou aqui. Ele sabe porque ele viu, ele o espírito captou. Agora, ele falou para mim porque eu capto a ele. Mas se eu captasse mais, eu não precisava captar a informação que ele está me dando, eu captava o espírito que chegou lá. Eu falei, chegou o espírito lá. E tem um outro lá ainda, tá chegando lá. Aí eu faria isso. Isto é mediunidade? Não, porque se eu, por exemplo, a vidência neste caso não seria mediunidade. Porque a vidência faz a gente ver o espírito. Mas aí não tem espírito nenhum me mostrando o espírito que eu estou vendo. É eu que estou vendo sem ter espírito nenhum me ajudando. Então não é mediunidade. Agora, será mediunidade se a minha visão, se a minha capacidade de ver o espírito for devida a uma sensibilidade minha. Então, esta sensibilidade é que é a mediunidade. Neste caso, a intuição passa a ser mediunidade também. Como diz Emmanuel no livro O Consolador. Ele fala que a mediunidade mais avançada do ser humano é a intuição. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu estava interpretando mediunidade como a capacidade de captar espírito. Ora, na intuição o indivíduo capta sem espírito. Ele não está captando o espírito, ele está captando a informação direta. Então não é mediunidade isso? Eu achava, né? Mas é mediunidade sim. Porque a mediunidade é a sensibilidade. E com essa sensibilidade é que o indivíduo capta pouco. Por exemplo, se esta alma aqui é médium e tem pouca sensibilidade, esta alma só capta espírito. Não capta mais nada.
já está até bom, né? Nós aqui estamos tentando ver se os nossos médiuns captam espíritos. Mas a gente vê, os médiuns chegam a confundir a gente. Porque tem hora que o médium capta coisa que não foi o espírito que falou para ele. Ele captou uma informação por conta dele mesmo. Ele próprio não sabe explicar isso. E ele fala, mas é um espírito que te falou isso? Porque se o espírito falou, a gente fica tranquilo, né? Se o espírito não falou, a gente fala, será que ele está chutando? Não, você não pode achar que ele está chutando. Pode ser que ele tenha captado com a sensibilidade dele. E não porque o espírito falou. Está ficando claro isso, não? Tá? Ju, está claro? Está claro para você? Ótimo. Não é que é porque você é principiante, né? Se uma principiante está entendendo isso claramente, os outros que não são principiantes estão entendendo muito mais, né? Não é que são mais inteligentes, não. Mais experimentados, mais acostumados com essa linguagem. Ela não, ela está começando faz pouco tempo, né? É nesse sentido aqui. Então, olha aqui. A rigor, desenvolver a mediunidade significa desenvolver a sensibilidade. Aqui, uma frase que eu expliquei para vocês. Independente de sua crença religiosa, quanto mais o homem se espiritualiza, mais médium é. Aí, ó, se aumentar a sensibilidade, vai aumentando a mediunidade. Quanto mais você for adiantado, quanto mais você adquirir conhecimentos e valores, então quanto mais você se desenvolver como cultura, como ser competente, mais médium vai ficando. Bacana isso, Jânio? Legal, né? É uma informação nova para a gente isso aí. O espírito que não se introjeta não consegue projetar-se. Essa frase é muito difícil de entender sem esse conceito. Mas com esse conceito ela fica fácil, né? Se o espírito não é capaz de ter competência da sua sensibilidade, ele não é capaz de... Se ele não aumenta a sua competência interior, a sua introjeção, ele não tem capacidade de captar verdades lá de fora, a projeção. Se ele não se introjeta, ele não se projeta. Se o médium trabalha a mediunidade trabalha o médium. Essa vocês precisam me explicar. O que vocês acham que é isso? O médium trabalha a mediunidade, não trabalha? Porque ele vai exercitando, e a mediunidade dele vai ficando mais adequada. Não é isso? Todo mundo sabe que o médium trabalha a sua mediunidade. Todo mundo não sabe isso? Agora, a informação do Espírito é que a mediunidade também trabalha o médium. A mediunidade trabalha o médium. Como é que a mediunidade trabalha o médium? É porque, na medida em que ele vai se especializando no entendimento da mediunidade, e para atender a função mediúnica, ele vai se especializando como pessoa, em várias informações, em vários conhecimentos. Quer dizer que a mediunidade trabalhou o médium também. Na medida que você mexe com a mediunidade, você cresce como pessoa. E você, como pessoa, faz a mediunidade sua crescer. Quer dizer, aumenta a sua sensibilidade. E o aumento da sua sensibilidade faz você crescer em termos de pessoa, de ser humano. Agora, tem umas aqui para frente que são de doer de bonitas. Essa daqui é... Olha essa frase aqui. Através da ação no bem, o médium se equilibra, ordenando em seu íntimo as forças que se conflitam. Genial essa, né? Quer dizer que o indivíduo
o indivíduo normal, ele é distante do trabalho no bem. E, então, ele é presente, é bem próximo das atividades naturais da vida, dos embates normais de cada dia. E esses embates normais são desequilibrantes. E então a gente vai ficando em vários conflitos. Existem várias forças em nós que se conflitam. Dentro do íntimo da gente, várias forças dos embates normais de cada dia se conflitam. E a gente anda cheio de confusões, de desequilíbrios, por causa das forças conflitantes que tem dentro da gente. Agora eu vou ler de novo. Através da ação no bem, o médium se equilibra, ordenando em seu íntimo as forças que se conflitam. Ficou claro agora, não ficou? Na medida que ele trabalha no bem, ele ordena as forças que se conflitam dentro dele. Quer dizer que o trabalho no bem beneficia o equilíbrio do homem. Quer dizer que o trabalho no bem é curativo. Nós não podemos pegar um indivíduo com perturbação mental, emocional, igual todo mundo tem, né? Um sujeito chega perturbadão, não sei, perturbado por espírito. Ele não está perturbado por espírito. Ele está perturbado pelos conflitos dele. O espírito está aproveitando isso e chumbando ele lá. Mas nós não podemos pretender curar esse indivíduo sem colocá-lo no trabalho do bem. Porque o trabalho do bem é que vai equilibrar as forças que estão conflitando dentro dele. Não é isso que a gente entende aqui? O que cada médium aprende com a mediunidade é uma experiência quase intransferível. Cada espírito com a sua identidade, cada médium com a sua característica. Nós já estamos no 4º capítulo. Mediunidade enferma. Essa aqui, ó. Mediunidade enferma. Mediunidade enferma. Quer dizer que tem mediunidade enferma e tem mediunidade não enferma? O indivíduo, para ter uma mediunidade sadia, precisaria de estar livre desses conflitos das forças interiores, né? Porque se você está muito cheio de confusão, de conflito, de preocupação, de angústia, de não sei o que, tá? Isso aí, que é muito comum nas pessoas, caracteriza a sua mediunidade enferma. Porque se todo mundo tem uma sensibilidade para cuidar, todo mundo tem mediunidade. Agora, se o indivíduo trabalha no bem, ele ordena as forças interiores que se conflitam e sai das confusões, equilibra a mente. Aí ele está com a mediunidade sadia. Quer dizer que o trabalho no bem cura o sujeito. E sem trabalho no bem, não cura. É por isso que eu vivo falando para os médicos. Tanto que aqui no centro, os médicos principiantes, todos são instruídos assim, energicamente, para se dedicarem a alguma atividade no bem. Alguma atividade na caridade prática. Que é a mais fácil que tem para fazer, a caridade com pessoa necessitada, com pobre. É a mais fácil que tem para fazer. Dali para frente vai sutilizando a prática da caridade. Para depois você fazer com outros. E fazer até em todo lugar. Agora, o indivíduo, por comodidade, não quer ir trabalhar nas frentes de caridade com pobre. Ele não quer, porque é complicado, tem que ir, tá, dá trabalho. E com isso, ele já pula para as
caridades mais sutis, que são muito mais difíceis de fazer. E ninguém pode fazer o mais antes de ser capaz de fazer o menos. Quem pode o mais, pode o menos, mas quem pode o menos, não pode o mais. Esta é uma verdade científica. Então vamos ver aqui quais são alguns sinais de mediunidade enferma. Sinais de mediunidade enferma. Delírio de grandeza espiritual. Delírio de grandeza espiritual. O indivíduo que recebe um espírito do bem, infla que nem um pavão, porque ele recebe um espírito do bem. Isso é delírio de grandeza espiritual. Mediunidade enferma. Indício. Pessoa que se supõe autossuficiente. Pessoa que não precisa de ninguém. Ele mesmo dá conta de tudo que ele precisa. É claro que nós todos temos que caminhar para nós nos suprirmos. Mas a gente sabe que a gente não vive sem os outros. Se você se supõe muito poderoso, muito bacana, muito adiantado, ao ponto de dar conta de si mesmo, mediunidade enferma. Personalismo exacerbado. Personalismo é o indivíduo que acredita muito nele mesmo e que valoriza muito a ele mesmo e que admira muito a si mesmo e que gosta muito de si mesmo. Quer dizer, a persona dele. Personalismo é o culto da personalidade, da competência dos seus valores. Um indivíduo que se supõe, que se jacta, se imagina, mediunidade enferma. Mediunidade no sentido de sensibilidade. Né? Omissão na caridade. Pessoa que vai, não sei caridade, não, vamos estudar a doutrina. Conheço a opção de centro que faz isso. Não mexe com caridade, só mexe com estudo. É igual você estudar a doutrina. Vamos estudar a doutrina. Como é a caridade? A caridade é uma coisa que é o governo que tem que fazer. Que caridade é o quê? Isso é obrigação do governo. O governo que tem que dar comida para os pobres, que resolver os problemas da pobreza. Nós temos que crescer em entendimento. Aí, ó, mediunidade enferma. Raciocínio falho. Você, meu amigo, não cresce sem caridade. Esse que é o negócio. Indisciplina na tarefa. Como é que anda a sua disciplina nas coisas que você faz? A organização, a disciplina, a ordenação das coisas, planejamento e tal. Ninguém é muito bom em disciplina. Quer dizer, não é o fato de nós termos falha que nos desqualifica. Nós todos temos falha de disciplina. Nenhum de nós é disciplinado do jeito que devia. Mas a gente precisa de ser adepto da disciplina e procurar colocá-lo o mais que puder. E ainda tem falha, mas pelo menos a gente está de olho para fazer o mais que pode. Crer-se dispensado de estudar. Crer-se dispensado de estudar. Tem quantas pessoas que chegam aqui, tem estudo aqui, sentam lá fora e ficam esperando o estudo acabar. Ou então passam aqui e descem lá para baixo, como vários fizeram aqui hoje. Crendo-se dispensados de estudar. Eu assim, mas para estudar tem que ser só com você? Falei, não, claro que não. Tem que estudar os livros e tudo mais. Mas todo estudo que estiver disponível, e o sujeito não vai fazer uma outra coisa melhor, que tal sentar lá e participar? Não tem outra coisa para fazer?
Tem opção de gente que se crê livre de necessidade de estudar, já sabe. Não assiste palestra, não se preocupa com os estudos. Crer-se livre, aí ó, dispensado, livre da necessidade de estudar. Ninguém está. Ninguém está. O Emmanuel falou para o Chico, quando o Chico ia fechar o centro e não ia ter estudo naquela noite, porque não tinha nenhum encarnado. Aí o Emmanuel falou para ele, não, abra o livro e estude conosco. Nós, espíritos, também precisamos ouvir o Evangelho de Jesus, para nós reduzirmos as nossas imperfeições. Está lá no livro. Palavras de Emmanuel. Emmanuel não está livre de estudar, mas os barões nossos aqui estão. Muitos de nós, né? Nós não temos que preocupar com os outros. É com a gente. Livre, não precisa fazer caridade e não precisa estudar. Então precisa o quê? Supor-se isento de obsessão. Nossa, quer dizer que eu tenho que admitir que eu tenho obsessão? O André Luiz admitiu. Tem um livro chamado Paz e Renovação. É o livro que tem mais mensagens sobre obsessão que eu conheço. Livro, assim, de vários espíritos. Paz e Renovação. Mas tem umas 15 mensagens sobre obsessão naquele livro. E o André Luiz tem várias. Tem uma dele lá, onde ele fala sobre a necessidade que as pessoas têm de estudar e trabalhar no bem para reduzir as nossas obsessões. Ele fala, nossas. Ele admite que ele também tem. Porque a obsessão não é só um ataque de um espírito. Pode ser um ataque de uma linha mental criada pelo próprio sujeito. Você sozinho pode criar pensamento ruim. Todo pensamento ruim que chega na sua cabeça, o espírito põe lá. Fazer verdade nunca é. O espírito não põe o pensamento ruim na sua cabeça. Ele aproveita o que está lá e complica um pouquinho. É isso que ele faz. Mas o pensamento ruim é coisa sua. E isso é obsessão. Obsessão própria, autoinduzida, auto-obsessão. Nós, todos, somos capazes de criar obsessões para nós. Obsessão autoinduzida. Então, quem se imagina isento de obsessão, também está com a mediunidade enferma. Ou seja, a sensibilidade da pessoa. Assim, em termos de engrandecimento na linha da espiritualização. Quer dizer, espiritualizar a nossa vida. É o grande objetivo. Espiritualizar é melhorar a nossa maneira de lidar com a vida, com as pessoas e com as coisas. Isso que é espiritualizar. Abrandar mais, amansar mais, tolerar mais, perdoar mais, sorrir mais, trabalhar mais, socorrer mais, amparar mais, ajudar mais, ser mais simples, aceitar mais. O que é simplicidade? Simplicidade é a competência que a pessoa tem de saber receber. Olha só, saber receber. Tinha um parente meu que nós íamos ao cinema juntos. Combinamos de ir ao cinema juntos, família. Aí nós fomos ao cinema juntos. E na hora que ele foi com a condução dele, eu fui com a minha. Na hora que eu cheguei lá, ele tinha chegado primeiro. E ele já veio encontrar com a gente, com os ingressos comprados. Eu falei, você já comprou os ingressos? Porque a minha obrigação é eu pagar os ingressos que competem a mim. E ele pagar os ingressos que competem a ele. Mas ele tinha comprado os dele e os meus. Eu falei assim, então você me dá licença, eu vou te dar o dinheiro. Assim, deixa disso, que é esse e tal.
Assim, tudo bem então, na semana que vem é a minha. Isto para mostrar interesse em não explorar. Porque se a gente não faz isso, o sujeito fala, fulano é explorador. Eu comprei para ele, ele nem falou em me pagar. Não tem isso? Aí eu falei naturalmente. Né? Quando foi na outra semana, eu cheguei antes e entrei na fila para comprar. Aí ele chegou depois e eu estava assim mais ou menos no meio, né? No meio da fila, assim, no meio do caminho. Tinha umas 15 pessoas na minha frente. Mas a fila está andando, daqui a pouquinho eu chego lá, né? Ele chegou depois, eu falei, estou aqui e tal, pode deixar que eu tire ingresso para nós aqui. Ou seja, não precisa de entrar na fila, mas pode ficar aqui perto da gente se quiser. Ou então fique em outro lugar vendo uma coisa mais agradável. Mas na fila para comprar você não precisa. Aí assim, não, tudo bem. Aí ele sumiu assim. Sabe o que ele fez? Descobriu um amigo dele lá na frente, e já deu o dinheiro lá, mandou tirar os ingressos, e veio assim, um amigo meu lá já tirou para nós, está aqui os ingressos. A segunda vez. Aí eu quis dar o dinheiro para ele. Né? Não quis. Deixa comigo. Não precisa não. Eu disse, escuta aqui. Você acha que você tem mais dinheiro do que eu? Eu também acho isso. Porque tem mesmo, né? Mas isso não é motivo para você sempre pagar. Nós não combinamos assim. Aí ele falou assim, deixa, tal. Quer dizer, deu uma de paizão. Mas eu fiquei constrangido com aquilo. Porque eu não sei o que anda na cabeça dos outros. A minha obrigação não é ficar um pouco constrangido. Porque o medo é de aparentar que eu esteja explorando a pessoa. Bem. Daí, na outra semana, nós arrumamos um jeito lá e fomos a um restaurante. Antes do dia do cinema. Fomos ao restaurante. Aí chegando lá no restaurante, eu assim, bom, eu vou pagar a despesa aqui do restaurante. É mais do que 2 ingressos de cinema, né? Mas não tem problema, porque está dentro de um padrão, né? Ele pagou lá, eu vou pagar aqui, está tudo certo. Tá. Aí, eu, então, né, já me prontifiquei, vou pagar a despesa toda. E na hora que nós sentamos, eu falei assim, olha, essa despesa aqui vai ser minha. Porque nós agora vamos fazer desse jeito. Tá certo? Aí ele falou assim, tá, tudo bem. Você insiste? Falei, insisto. Ele assim, tá bom. Aí na hora que nós acabamos de comer, sossegado e tudo mais e tal, que eu chamei o garçom todo alegre, né, para pagar. O garçom veio e falou assim, quer fazer o favor de trazer a conta? Ele assim, já está paga. Eu falei, paga o quê? Ele falou assim, a despesa aqui assim, essa despesa aqui já está paga? Ele assim, tá brincando? Quem pagou? Aí assim, seu parente ali, ó. Aí eu falei, que hora que você pagou? Ele foi ao banheiro, uma hora lá, no meio do almoço, levantou, foi ao banheiro, foi lá, pagou a conta. Aí eu, na hora que ele voltou, eu falei assim, olha, sabe o que é simplicidade? Simplicidade é a virtude pela qual nós sabemos aceitar as coisas que os outros nos dão. Eu já fui simples com você 2 vezes. Aceitei, você quis me dar, eu aceitei tranquilamente e tal. Agora hoje era o seu dia de aceitar. Você não aceitou. Você foi lá e pagou. Então, está faltando um pouquinho de simplicidade para você. Você não está me deixando. Aí ele falou assim para mim. Quem avalia a simplicidade dos outros não é aquele que foi beneficiado, não é? Porque quem foi beneficiado, se ele estiver avaliando que o outro não teve simplicidade, é ele que não está sendo simples. Falei, aí eu engoli seco, porque de fato o raciocínio é válido, né? Eu é que não estava sendo simples, porque eu é que não estou aceitando
Agora, a terceira dádiva dele, para mim, assim, numa sequência, foi falta de simplicidade minha. Mas eu estava com medo de não ser falta de simplicidade, ser falta de educação. Porque se você o tempo todo nunca paga a despesa, você é o quê? Então, esse assunto é só para meditar. Vocês meditem nisso, para ver o que é a simplicidade. Como é que a simplicidade se manifesta. O que nós não podemos, de jeito nenhum, é explorar os outros. Mas também não podemos deixar a simplicidade de lado. Se alguém lhe der uma coisa, e não tiver jeito, deu mesmo, você aceite. Aceite com gratidão e alegria. É simplicidade isso. Diferente de humildade, que é outra coisa. Então nós vamos encerrar por aqui, considerando que o relógio está adiantado, viu? Mas vamos encerrar. Tenham todos uma noite excelente. Vão com Deus. Rosa, vem cá um pouquinho.